Olá, hoje vamos falar sobre os conjuntos numéricos. Bom, os números naturais. Números naturais são todos os números inteiros a partir do zero. Isto é, 0, 1, 2, 3, etc. Divisão euclidiana nos naturais. Nós temos um número natural A dividido por um número B, outro natural. Nós vamos encontrar um resto R e um quociente Q. Ora, o A é chamado de dividendo, é o número que está sendo dividido. O B é o divisor, é o que está dividindo. Atenção vocês, o B não pode ser zero. Não podemos dividir um número por zero. Por quê? Se você estiver dividindo, por exemplo, 3 por 0, o que é que eu estou procurando na verdade? Estou procurando um número que multiplicado por 0 dê 3. Qual é o número que multiplicado por 0 dá 3? Nenhum. Qualquer número multiplicado por 0 é 0 mesmo. Então, por isso que o B não pode ser 0. O divisor não pode ser 0. Tá certo? Então, na verdade, o A vai ser igual a B vezes Q mais R. Isto é, o número, o dividendo, é igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. E o resto nunca vai dar maior do que o quociente. O resto sempre será menor do que o quociente. A partir do momento que ele dá maior, eu errei, na verdade, eu me enganei. Eu tenho um número que multiplicado pelo quociente vai dar o que está sendo dividido, o dividendo. Então ele não pode ser maior, nem pode ser igual. Tá? Tem que ser menor, para poder parar. Se o resto for igual a zero, a divisão é chamada de exata. Se A for menor que B, então o quociente é zero e o resto é A. Por exemplo, 5 dividido por 6 vai dar 0 e sobra quanto? O próprio 5, não é? Você não vai seguir. Números inteiros. Os números inteiros é o conjunto dos números que vem de menos infinito até mais infinito, considerando os naturais positivos e os naturais negativos. Então vamos ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até infinito, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 até menos infinito. Múltiplo e divisor de Z. Múltiplo e divisor do conjunto dos inteiros. Nos conjuntos inteiros. A é igual a B vezes C. Ora, se o A é B vezes C, implica que o A é múltiplo de B e de C. O A, no caso, é o produto dos dois. Tá? Então, por exemplo, o 6 é múltiplo do 2. O 6 é múltiplo do 3. Então, o 6 vai ser igual a 2 vezes 3. Ok? B e C são divisores, fatores de A. Falando do exemplo agora. 6 é 2 vezes 3. Então, o 2 e o 3 são divisores de 6. Isto é, o 2 e o 3 são fatores de 6. Se você pegar 10, 2 vezes 5, o 2 e o 5 são divisores de 10. O 2 e o 5 são fatores de 10, na verdade. Ok? O conjunto dos múltiplos de A. M de A é um conjunto em que os elementos pertencem aos inteiros, tal que esses elementos são igual a vezes K, onde K pertence aos inteiros. Isto é o conjunto 0, porque o Z pode ser 0, se o K for igual a 0, nós vamos ter A vezes 0 é 0, pode ser 1 ou menos 1, vai ficar mais ou menos A, pode ser 2, são números inteiros, todos eles, o 0, 1, 2, e pode ser menos 2, então vai ficar mais ou menos 2A, e assim por diante. Se o K for igual a 3, o número vai ser 3 vezes A,
ou menos 3 vezes A. Número par e número ímpar. Às vezes, quando estamos resolvendo um problema, é necessário que a gente saiba isso. Muitos problemas numéricos, isso aparece. A pertence aos inteiros, é par. Significa que A pertence a M vezes 2, ou M de 2, no caso. Tá? M de 2 será igual a 2 vezes A. Tá ok? Se A pertence a Z, é ímpar, isso equivale a dizer que o A não pertence a M de 2. O A vai ser igual a 2K mais 1. Por exemplo, no caso do par, como o K é o inteiro, e qualquer número da forma 2 vezes o inteiro, vai dar um número par. Por exemplo, se o K for 1, vai dar 2. Se o K for 3, vai dar 6. Se o K for 4, vai dar 8, e assim por diante. Se o K for um número 1, aí ele for igual, no caso o A, igual a 2 vezes 1 mais 2, mais 1, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. 3 é ímpar. Se o K for 2, o A será igual a 2 vezes 2 mais 1, vai dar 5, que também é ímpar. Se o K for 3, vai dar 2 vezes 3, 6 mais 1, 7, que é ímpar. Então, qualquer número que eu escreva na forma 2K será par. Qualquer número que eu escreva da forma 2K mais 1 vai ser ímpar. E todos eles pertencem aos inteiros. Teoremas importantes. Se x divide A e x divide B, então x divide A mais ou menos B. Ora, digamos que o x seja 2. O x igual a 2. O B igual a 10. O C igual a 20. Aliás, o B igual a 20. Nós vamos ter 10 mais ou menos 20 é divisível por 2, ok? Eu disse que o x é 2, o A é 10, o B é 20. Então o x, que é 2, é divisor de 10 mais ou menos 20. 10 mais 20 dá 30, o x divide a soma. 10 menos 20 dá menos 10, o x, que é o 2, também divide a soma. Então, repetindo, reforçando. Se o x divide A, isto é, A é divisível por x, e o B também é divisível pelo x, então o A mais ou menos B é divisível por x. Por exemplo, vou dar outro exemplo. 6 e 8. 6 e 8 são divisíveis por 2. Então, o 6 é divisível por 2, o 8 também é divisível por 2. Ok? Se P é primo, o que são números primos mesmo? São números que só podem ser divididos por ele mesmo ou por 1. Então, se P é primo, digamos 3, e P divide A vezes B, então P é divisor de A ou P é divisor de B. Por exemplo, 3, digamos que o P seja 3, o A seja 6 e o B seja 9. Se nesse número primo 3 divide 6 e divide 9, então esse número 3 é divisor do produto dos dois, de 6 vezes 9. 6 vezes 9, 54, dividido por 3, vai dar 18. Ok? Então, se o P é primo, e P divide A, e P divide B, então ele divide o produto. Se o número divide o produto, ele divide cada um. Ok? No item 3, se A é divisor de x, B é divisor de x, A e B são primos entre si, então A vezes B é divisor de x. Isto é,
o x é divisor, o A é divisor do x. O B também é divisor do x. Então, o x é divisível pelos dois. Então, se o x é divisível pelos dois, ele é divisível por cada um dos dois. Por exemplo, 30 é igual a 3 vezes 10. Então, o 30 é divisível pelo 3, o 30 é divisível pelo 10. Certo? 3 vezes 10 3 e 10 são fatores do 30, 3 e o 10. Exercícios agora. Vamos aplicar o que a gente aprendeu de conjuntos, uma parte pelo menos. Sejam os conjuntos A, menos 2, 1, B, menos 1, 0 e 1, C, menos 2, 0, 1, 4. O conjunto A união B, interseção C é igual a... Lembram vocês que a gente viu uma dessas propriedades? E que eu disse, não precisa decorar, não precisa memorizar isso. Porque quando estivermos fazendo, a gente desenvolve sem precisar guardar aquela propriedade na cabeça. É para lá. O conjunto A união B, interseção C. Então eu calculo a união de A com B. A união de A com B vai ser menos 2, 1, união menos 1, 0, 1. Como a união é um conjunto em que os elementos pertencem a um ou ao outro, eu vou pegar os dois. Vai entrar o menos 2, vai entrar o 1, vai entrar o menos 1, vai entrar o 0. E o 1 já tinha entrado. Tá? Então a união entre os dois, a união entre A e B, vai ser menos 2, menos 1, 0 e 1. Ok? Menos 2, menos 1, 0 e 1. Essa é a união dos dois. Se eu fizer a interseção com o C é menos 2, 1. Então eu vou pegar os elementos da união, tá? Que são menos 2, menos 1, 0 e 1. Interseção com menos 2, 1. Então vai ficar somente menos 2. Não, o C é menos 2, 0, 1, 4. Então é menos 2, 0, 1, 4. Interseção com menos 2, menos 1, 0, 1. Só vai sobrar o 4, que não tem nos dois. Não é isso? Então vai ficar menos 2, 0, 1. 2. Se é igual a M, N, conjunto NP. Repara lá que esse conjunto NP está dentro do conjunto E. Então esse conjunto NP, aí nesse caso, é um elemento. Certo? Não é considerado conjunto, é considerado elemento. Porque ele está dentro do conjunto E. E o conjunto NC pertence ao E. Ok? Quais são os elementos do E? M, N, conjunto NP. O E tem 3 elementos só, não tem 4 não, tá? 3. Então o M e o N e o NP, conjunto, serão os 3 elementos do conjunto E. Então, no item A, P pertence a E. O P pertence a E? Pertence não. O P pertence ao conjunto NP e não ao E. Lembrem que quando eu vou falar o símbolo pertence, eu estou falando em elemento. E o P não é elemento. Quem é elemento é o conjunto NP, não é o P. O N é elemento, porque ele está no segundo termo lá. E o M também é elemento. E o outro elemento é o conjunto NP. Tá certo? Então, no item B, conjunto P está contido em E. Verdade? Não. Não pode ser. Quem está contido no E, é o conjunto cujo elemento é o conjunto NP. Tá certo? Quem está contido no E é o conjunto porque tem só o M. Quem está contido no E é o conjunto que tem só o N. Quem está contido no E é o conjunto MN. Mas o conjunto NP não. O conjunto NP é elemento, portanto ele pertence. No item C, ele está dizendo que o conjunto MN pertence a N, pertence a E. Eu acabamos de falar, o conjunto MN é um conjunto. Pertence a E? Não. Ele está dizendo então que é elemento. Se você tem MN pertence a E, ele está dizendo que o conjunto MN é elemento. Não é. O elemento é o conjunto NP e não o MN.
No item D, o conjunto formado pelos elementos N e conjunto NP está contido em E. Verdade? Verdade, né? Repare que o conjunto E, ele tem os elementos M é um, N é outro e conjunto NP é outro. Então, o conjunto que eu peguei aí é o conjunto dos elementos N e conjunto NP. Ambos estão no conjunto E. Então, esse conjunto que eu peguei aí está contido em E. Vou repetir. Se o título colocou aí o símbolo contido, significa que a parte da esquerda do primeiro membro, N, conjunto NP, são elementos do conjunto E. E é verdade. N, NP são elementos do conjunto E. Ok? Então, repare como é muito fácil, mas pode ser chato. Muita gente errou essa questão na prova do vestibular da época. Porque mistura as coisas. Você tem que verificar pertence, contido. Não pertence, não contido. Se ele falar pertence, eu tenho um elemento do lado esquerdo com um conjunto do lado direito. Se ele falar contido, se ele escrever contido, eu tenho conjunto do lado e conjunto do outro. Aí eu vou verificar quais são os elementos do conjunto, se esses elementos também estão no outro. Se esses elementos também estiverem no outro, eu vou ter contido. Verdade. Se um só não tiver ou faltar, não é verdade. Ok? Então, isso é o que a gente tinha para essa aula. Na próxima, a gente continua com conjuntos.